Olá! Hoje a gente vai falar de uma tecnologia que foi feita basicamente para encarar problemas que pedem um poder de cálculo, assim, gigantesco, sabe? A gente está falando da supercomputação que já existe e, claro, dos computadores quânticos que já estão batendo na porta. E para começar, vale a pena pensar um pouco quais são os problemas que hoje a gente olha e pensa. Isso é impossível de resolver. Sabe, aqueles desafios na ciência, na indústria, na segurança, que parecem simplesmente grandes demais para a tecnologia que a gente tem agora? É essa pergunta que vai guiar a nossa conversa, porque ela mostra direitinho o tamanho do jogo que essas máquinas incríveis estão jogando. Pois é, a tecnologia para responder a essa pergunta já está sendo construída. A gente está falando da supercomputação clássica e, claro, da computação quântica. São as ferramentas que estão sendo criadas para achar soluções onde antes a gente só enxergava um muro. Então, bora mergulhar nisso. Nossa primeira parada: segurança da informação. Proteger nossos dados hoje em dia não é algo estático, sabe? É uma batalha tecnológica que não para. É literalmente uma corrida armamentista entre quem cria os cadeados digitais e quem está o tempo todo tentando arrombar eles. Hoje, os supercomputadores são tipo os nossos guardiões. Eles ficam testando se os nossos sistemas de segurança são fortes o suficiente, simulam ataques para achar as brechas antes dos adversários, sabe? Só que aí vem a grande virada na história. A computação quântica é uma ameaça real, quase existencial para isso. Algoritmos como o de Shor, por exemplo, são especialistas em fatorar números gigantes, que é justamente a base da criptografia que a gente usa hoje. Ou seja, com um computador quântico de verdade, nossa segurança atual seria, bom, pulverizada. Então, o resumo da ópera é o seguinte: a corrida para criar uma nova geração de segurança já começou. E não é uma opção, sabe? É uma necessidade. A chamada criptografia pós-quântica é o que vai proteger os dados do futuro contra essa ameaça quântica que está vindo aí. Agora vamos para outro campo que, olha, afeta praticamente tudo: otimização. Pensa só. De rotas de entrega até a rede elétrica de um país, encontrar a solução perfeita no meio de milhões, às vezes bilhões de possibilidades, é um desafio, assim, monstruoso. E para entender isso, nada melhor que o clássico problema do caixeiro viajante. Imagina ter que achar a rota mais curta passando por dezenas de cidades. Um computador precisa calcular uma quantidade de combinações que é sério, astronômica. E é exatamente isso que os supercomputadores fazem. Eles mergulham nesse oceano de possibilidades para achar aquela única gota que é a rota perfeita. Hoje em dia, os supercomputadores já fazem um trabalho incrível otimizando sistemas, reduzindo custos. Mas a computação quântica, ela promete um salto exponencial. É que, em vez de checar as soluções uma por uma, um computador quântico consegue, em essência, olhar para várias delas ao mesmo tempo. A eficiência disso é tão absurda que problemas que levariam milênios poderiam ser resolvidos em segundos. É outra escala de poder. E qual o impacto disso na prática, no mundo real? Bom, é gigantesco. A gente está falando de usar melhor os recursos, o que significa menos desperdício, de tomar decisões mais rápidas e precisas, de ter cadeias de suprimentos, por exemplo, funcionando de um jeito muito mais redondo e barato. Ok, agora a gente entra numa das áreas mais promissoras de todas, a simulação molecular. É aqui, especialmente com a computação quântica, que a ciência pode ser transformada como a gente nunca viu. A ideia é construir o futuro, literalmente a partir do nível atômico. Essa frase é simples, mas é profunda. O grande lance aqui é o seguinte: o motivo pelo qual os computadores quânticos são perfeitos para simular moléculas é que os dois falam a mesma língua. Ambos funcionam seguindo as leis da física quântica. É quase como usar a própria natureza para entender a natureza. Não tem tradução, é direto na fonte. Olha só, os supercomputadores de hoje já fazem um trabalho fantástico, mas as simulações deles são sempre uma aproximação. Eles sofrem para lidar com a complexidade do mundo quântico. Agora, um computador quântico, ele não precisa traduzir as regras, ele vive essas regras. E isso permite simulações com uma precisão que a gente simplesmente não conseguia alcançar antes. E as consequências disso são, uau, profundas. Imagina poder desenhar novos remédios molécula por molécula, como se fosse um quebra-cabeça perfeito. Ou desenvolver materiais totalmente novos, tipo baterias muito mais eficientes. Porque a gente finalmente vai entender de verdade como tudo ali interage no nível quântico. Beleza, vamos mudar de assunto: inteligência artificial. A IA, no fundo, depende de uma coisa fundamental: processar uma quantidade absurda de dados. E a supercomputação já é o motor por trás dos modelos de IA mais avançados que a gente tem hoje.
Hoje, são os supercomputadores que treinam aqueles modelos de deep learning que reconhecem rostos ou traduzem textos em tempo real. O salto quântico, com a tal da IA quântica, promete acelerar isso de um jeito absurdo. E mais, vai permitir que a IA procure soluções em espaços tão gigantescos que ela vai conseguir achar padrões que hoje são completamente invisíveis para a gente. E agora, para a gente ir fechando, é super importante deixar uma coisa bem clara. Os computadores quânticos não vêm para substituir os computadores que a gente já tem. O futuro não é um contra o outro, é um com o outro, é colaboração. A visão mais provável para o futuro é um modelo híbrido. Pensa assim, os supercomputadores clássicos vão continuar sendo o cérebro principal, cuidando da maioria das tarefas. E os computadores quânticos vão ser como aceleradores super especializados, que a gente liga para resolver só aqueles problemas que são realmente impossíveis para a computação normal. É o melhor dos dois mundos trabalhando junto. E essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem claro, né? A gente viu a criptografia, que vai precisar de novos métodos de proteção, a otimização, que vai cortar custos na indústria e na logística, a simulação, que vai nos trazer novos remédios, novos materiais, e a inteligência artificial, que vai ficar ainda mais potente. Fica óbvio que cada uma dessas áreas vai ser transformada da água para o vinho. A gente está, de fato, diante de uma transformação gigantesca na forma como a humanidade resolve seus problemas mais difíceis. Então, a pergunta que fica no ar não é se a gente vai resolver o impossível, mas sim qual desses desafios impossíveis vai ser o próximo a ser desvendado.